está acontecendo aqui em Bento Gonçalves um dos maiores eventos mais importantes dos últimos anos. O 20º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Esteve aqui comigo na TV Cidade ontem, Luiz Gabriel Azevedo, presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos. É um cargo voluntário, ele não remunerado, ele é dirigente, diretor da Odebrecht e trabalha nessa associação. Em todo o país, cada 2 anos é realizado esse simpósio. E desta vez veio de Maceió para Bento Gonçalves. Quer dizer, olha a importância que tem isto. Vão discutir recursos hídricos. E todo o seu envolvimento está acontecendo lá no Parque de Eventos, no salão de convenções, que foi elogiado aqui pelo Luiz Gabriel ontem, né? Eu não sei como é que está sendo a receptividade pública, devo ir lá hoje, mas é tanta coisa que está acontecendo em torno desse simpósio, em termos de empresários, de entidades, de escolas, de estudantes, de pessoas, de envolvimento, afinal. Eu, inclusive, coloquei para ele a nossa preocupação, a minha preocupação, e agora está surgindo aquele grupo que eu comentei no Facebook, né? Preocupados com os nossos mananciais, os mananciais que abastecem Bento Gonçalves, que agora, questão de 15, 16 dias, foram alvo de uma mortandade de peixes. E eu dizia, né, o peixe não se suicida, eles morreram por algum problema sério que aconteceu na bacia de captação de Bento Gonçalves. E eu não tenho notado, assim, aquela preocupação das nossas autoridades. Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Eu só faço votos que todas aquelas pessoas que têm envolvimento com os nossos mananciais, com nossos recursos hídricos, estejam participando e pensando em tomar alguma atitude, alguma maneira de nós evitarmos e protegermos os nossos mananciais. Aquele consórcio que ele falou, regional, de municípios, para que a bacia de captação da nossa barragem Casarim e do Barracão sejam realmente protegidos, e não o que está acontecendo agora. É grave, eu estou denunciando já faz muito tempo, é grave o problema da água em Bento, e pelo jeito todos estão surdos. Cristo, será que é difícil entender? Peixe não se suicida, houve mortandade, tem que investigar. E quem é que nós temos para fazer isso? Adivinha. Pois é isso que nós estamos apelando. E tomara que esse simpósio sirva para abrir horizontes de pessoas aqui que, pelo jeito, não estão com eles abertos. As rodovias da região são alvo de ação forte do SIC Serra, na pessoa do presidente Ademar Petri. Ele tem feito um trabalho hercúleo, brigando com o governo, com o DAER, com a EGR, enfim, lutando para todo mundo para que nós tenhamos uma recuperação das nossas rodovias. E isso tem acontecido. A 446, por exemplo, que teve um fresamento, depois um recapeamento, não foi só um tapa-buraco simples, já está sinalizada. Eu dizia que tinha que sinalizar aquilo, já está devidamente sinalizada. Não está aquela Brastemp que estava antes, com tachões, aquela coisa toda. Mas eu acredito que vai ser recolocado. Aqui, quem vai para Caxias, a 453, ela também não tem mais buracos, foi feita uma operação tapa-buraco. Eu só não consigo entender o que tem entre Bento e Carlos Barbosa. Deve ter alguma ronha aí, alguém, um não gosta de fulano, o outro não gosta de Beltrano, então, sabe essas coisas assim de colegiais? Só pode ser isso, porque essa rodovia ela tem um tráfego imenso, intenso, diariamente, vai lá ver, ela tem buracos e não é sinalizada. Mas Cristo, por quê? Qual é o problema? O que está acontecendo? Será que ninguém do DAER anda por ali e não vê que ela precisa ser sinalizada? Meu Deus! Uma vez eu até sugeri no Centro de Indústria e Comércio, numa reunião de almoço, para o secretário de Estado dos Transportes. Nós, Bento Gonçalves, vamos nos unir aqui, vamos dar tinta para eles, só que arrumamos gente para pintar. Será que é isso que precisa? Que nós forneçamos as tintas para que seja pintada, demarcada a sinalização horizontal da rodovia? Amigos, Bento, Carlos Barbosa, o tráfego é intenso, imenso. Precisa sinalizar e tapar os buracos dessa rodovia. Será que estão surdos também os encarregados disso? Meu Deus, está acontecendo recuperação das rodovias em toda a região. Por que esse trecho aqui
É difícil. Qual é a dificuldade, meu Deus do céu? Bom, enfim, está aí. Estamos denunciando de novo. Estão recuperando, sinalizando em outros lugares. Aqui, bem pertinho da gente, por quê? O que está acontecendo? Ontem à tarde, a partir das 16h30, a Secretaria Técnica do Conselho Municipal de Saúde se reuniu para falar sobre a contratualização. Com o Hospital Tacchini, a Secretaria da Saúde contratualiza com o Hospital Tacchini para a gestão plena da saúde. Isto é uma das coisas, se não a mais importante que acontece na saúde do município. Não só do município, mas da região toda, porque Bento é referência regional. Das 4h30, nós recebemos a minuta do contrato, que veio atrasada, tinha que ter sido enviada antes para o Conselho de Saúde, mas só chegou na 1/10 hora. Conseguimos ler todo o contrato, às 6 horas tinha a reunião extraordinária do Conselho de Saúde. Bento Gonçalvenses tem 20 membros do Conselho Municipal de Saúde. É um conselho deliberativo. Nada pode acontecer na saúde sem passar pelo conselho. Você sabe quantos conselheiros faltaram? 12. Havia 8 conselheiros da saúde lá. Detalhe, justificaram presença? Quem? Tinha o suplente, pode ser enviado o suplente. Quer dizer, eu não estou entendendo o que está acontecendo com as entidades que têm a sua representação dentro do Conselho Municipal de Saúde. Eu já reclamava muito sobre o Fórum de Políticas Públicas, uma entidade, um órgão criado para avaliar as mudanças eventuais do plano diretor, assim como o Complan. 62 membros deve ter o Fórum de Políticas Públicas. 30 aparecem lá, 26, 28, e o resto não sabe nem que pertence ao Fórum de Políticas Públicas. Então aí fica eu brigando sozinho lá, porque eu não falto reuniões. Fiquei eu brigando sozinho, discutindo os assuntos, me inteirando das coisas, para ver o que se pode fazer para melhorar. Pois olha, ontem eu imaginei, o assunto é extremamente importante. Vão estar todos os 20 conselheiros de saúde lá. Faltaram 12 dos 20, tinha 8. Se isso não é descaso, desrespeito com a comunidade, eu não sei o que é. Então o senhor que tem a sua representação lá, seja associação de bairro, seja o que for, cobre do seu representante, veja quem é e cobre dele. Force reuniões no bairro, na entidade, e pergunte o que aconteceu, para ver que nós vamos responder. Faça isso. Se você não cobrar do seu representante, você não pode cobrar de ninguém. Você não pode cobrar do Conselho de Saúde, não pode cobrar da Secretaria da Saúde, não pode cobrar do Tacchini, do governo do Estado, do governo federal, do Papa ou da ONU, dos Estados Unidos, não pode cobrar nada. Cobre do seu representante. O mínimo que ele pode fazer é estar presente nas reuniões, participar ativamente, se inteirar daquilo que está sendo discutido, está sendo avaliado lá, porque a gente vota. E o Conselho de Saúde é deliberativo e tem responsabilidades imensas perante a saúde pública nacional, perante o Ministério da Saúde, perante o próprio Ministério Público. Eu fiquei perplexo. Hoje deverá ter uma sequência de tratativas entre a Secretaria da Saúde e a Prefeitura, e a Secretaria da Saúde e o Hospital Tacchini, para chegar a um denominador comum para que essa contratualização aconteça. Detalhe muito importante, amigo telespectador, Bento Gonçalvense, e de toda a região, há que se deixar esse contrato sacramentado até o dia 30 de novembro, lá em Brasília. Isso vai significar um aumento significativo de verbas para a saúde de Bento Gonçalves vindo do governo federal. Então, é tão importante isso que vai passar de novo, o Conselho de Saúde vai ter que se reunir de novo, quarta-feira ou quinta-feira, sem nenhuma dúvida, para agilizar esse processo. Aí nós vamos torcer, eu vou estar torcendo, assim, vai que dê uma crise de responsabilidade nesses conselheiros e eles apareçam lá para discutir o assunto. Não deixem que as demais pessoas tenham que decidir sozinhas. Por favor, se você conhece algum conselheiro de saúde, peça para ele, seu representante, diga para ele, amigo, vai lá. Ou então vai o senhor lá para saber quem é o seu representante nessa reunião e ver se ele vai estar presente. Aliás, vai depender, vai ter essa reunião aí, no dia seguinte eu vou dizer quem são os ausentes aqui, quais entidades não mandaram os seus representantes.
Eu já fiz isso no Fórum de Políticas Públicas. Vai ver que as pessoas assim, sendo publicizado isso, elas tomem um pouco mais de vergonha na cara e responsabilidade. Ou pelo menos, mande o suplente, se tem justificativa para a sua ausência. É o mínimo que se espera. Contratualização do Tacchini é o assunto mais importante que está acontecendo em Bento hoje. A saúde de Bento está em jogo. Muito dinheiro em jogo. Ok? Vamos ver. Eu falo ainda mais sobre isso, porque a população precisa saber. Eu fui para Gramado, sábado, porque a Beth queria ver as luzinhas lá de Gramado, de novo, aquele troço. Eu fui para lá. Pois aquele pedágio que tem ali, aquela excrescência, aquele absurdo britiano, foi o Antônio Brito que inventou aquele troço ali, continua exatamente igual. A piscinha estreitinha assim, ó, com a sinalizaçãozinha, não muito regular, sem 1 metro de acostamento, e você paga R$ 15,80 para rodar ida e volta 32 quilômetros, Nova Petrópolis até Gramado. Aquilo ali é uma imoralidade, sem dúvida. E vai até dezembro agora, porque eles ganharam na justiça, caçaram a liminar que tinha para parar com o pedágio, para passar para a GCR, para a EGR, que é a empresa do governo, né, que terá que administrar essas rodovias, e com um pedágio bem mais barato do que isso que eles estão cobrando. Mas, enfim, pagamos, tem que pagar mesmo, fazer o quê, né? É um pedágio não de Europa, lá na Europa é bem mais barato que aqui, mas, enfim, é um pedágio para quem tem dinheiro para pagar, né? 16 pila, dá mais de pedágio do que de gasolina. Mas, enfim, aí nós fomos lá e vimos o Natal Luz de Gramado. E aí a gente fica pensando, aquilo estava entupido. Tinha um horror de gente em Gramado nesse feriadão aí. Coisa impressionante. Não tinha como nem andar nas calçadas lá de Gramado. Os restaurantes, a rua coberta. A rua coberta de Gramado lá. Tinha que ficar esperando alguém sair para poder entrar dentro da rua coberta, para ter uma ideia de como é que estava. Os hotéis abarrotados. Mas como é que Gramado consegue fazer essas coisas? E o detalhe, aquele rol de patrocínios e apoios, etc. e tal, empresas de renome nacional, tal, apoiando e patrocinando o Natal Luz de Gramado. Por que nós não temos, será que não temos competência para fazer algo parecido por aqui? Talvez nós não tenhamos competência mesmo. Mas por que a gente não vai para lá e aprende, então, como é que se faz? Porque nós podemos dividir um pouco isso aí. Os turistas vão para Gramado e depois vêm para Bento. Tem o Natal Bento. Beleza, maravilha. Só que quem apoia o Natal Bento? Quem está realmente se dedicando a fazer com que o Natal Bento tenha o apoio necessário? Tem uma meia dúzia de pessoas aí que se esborracham trabalhando para conseguir. Só que elas esbarram não sei aonde. É difícil de entender isso. Mas, enfim, as luzinhas de Gramado mudou. O Pinheirinho já não é mais assim, agora é assim, né? Tem uma bolota em vez de um negócio, uma estrela na ponta, mas é o Natal Luz. E atrai gente de monte. E um detalhe, no fim da tarde, sábado, esfriou em Gramado. Tem um monte de gente durante o dia de camisinha de manga, as mulheres de blusinha cavada, aquela coisa toda. As lojas encheram os cofres de vender roupa lá, de vender agasalho, touca, etc. e tal, para as pessoas que vinham de fora e sentiram frio lá. Pois é. Uma coisa tão simples que é patrocinado por empresas, grandes empresas, e que rende tanto no turismo de uma cidade. Um dia nós vamos aprender, eu tenho certeza. A gente tem que ter capacidade também para conseguir verbas externas, né? Seja no poder público, seja no privado. Mas, enfim, Luzinha de Gramado está rendendo um monte lá para eles. Pois é. A sessão da Câmara de Vereadores de ontem foi transmitida pela TV Cidade. Uma sessão até foi tranquila, mas o grande acontecimento foi a TV Cidade ter colocado uma transmissão em Libras para surdos, né? Gesticulando aquilo que tem na TV Câmara. Tem um monte de televisões que colocam uma pessoa lá a fazer a linguagem dos sinais. Foi um grande acontecimento, eu reputo isso aqui em Bento, acho que é a primeira vez que aconteceu, uma emissora de televisão de Bento Gonçalves transmitir em Libras. Acho que a Câmara deveria ver melhor a respeito disso. E a TV Cidade, quero agradecer a dona Eliana lá, que estava lá presente com a pessoa que estava fazendo a linguagem dos sinais para os telespectadores da TV Cidade.
foi um acontecimento, sem dúvida. Muito obrigado, Dona Eliane, a TV Cidade agradece, e certamente a população de Bento Gonçalves e a Câmara de Vereadores que teve esse grande acontecimento lá, que foi uma transmissão com a linguagem dos sinais sendo apresentada lá com a estrutura da Câmara de Vereadores. Estamos de parabéns, sem sombra de dúvida. Então, mais uma vez, obrigado, Dona Eliane, tá? Futebol. Semana passada o Grêmio jogou contra o Atlético Paranaense. E foi um jogo, sabe aquele jogo murrinha? Aquele jogo que tem dois times, um está se esborrachando de medo de perder para o outro, e aí então aquela coisa fica naquela lenga-lenga, lesma-lerda, sabe? Para lá e para cá, pá, e acabou aquilo que tinha que acabar, 0-0. E o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil por um time que tem uma folha de pagamento 20% da do Grêmio, mais ou menos. O Atlético Paranaense tem uma folha desse tamanho, perto do Grêmio, do Internacional, do Cruzeiro, tá? Do Atlético Mineiro. Pois é. Só que está aí, está na final do Campeonato Brasil, da Copa do Brasil. O Grêmio foi eliminado porque, opinião minha, o seu técnico não quis ganhar o jogo. Botou em campo lá em Curitiba um time, vamos combinar, né? Quem ouvia a escalação antes sabia que aquilo ali não ia dar nada mesmo. O máximo que podia fazer era perder, e perdeu por pouco, 1-0. E foi eliminado aí. Aí domingo vem o jogo contra o Flamengo, as reservas do Flamengo. Aí o técnico escala o time daquele jeito, que, né? Esperou até os 10 minutos do segundo tempo para mudar. 0-0 o jogo, caminhando por um resultado de novo não satisfatório. Aí ele bota o Maxi Rodrigues. E eu não morro de amores por nenhum jogador do Grêmio atual. Não morro de amores. Acho que o Maxi Rodrigues também não é tudo isso que querem fazer. Ele vai ser um bom jogador, sem sombra de dúvidas. Mas ele vai lá e faz um gol. 1-0. Bom. Aí os caras que nunca não tinham chutado nenhuma bola em gol, né? Dão um chute, bate nas costas, a bola sobe. O Dida assiste a bola entrando, né? 1-1, 39 minutos de jogo, 40 minutos. A torcida do Grêmio entrou em depressão. Acabou. Ninguém não vaiava, ninguém dizia nada. Um silêncio dentro da arena. 1 minuto e pouco depois, o Maxi Rodrigues dribla 2 jogadores do Flamengo e dá um chute lá, daqueles que a gente fica pensando, como é que ele conseguiu acertar aquilo? Ele acertou lá no ângulo. 2-1. Salvou o domingo dos gremistas. Já que o Internacional estava sendo roubado lá em Goiás, e eu acho que quem foi roubado, na verdade, foi o Grêmio. Porque o Internacional, se pudesse ganhasse o jogo lá, ficava melhor a situação do Grêmio. Não tinha a pressão que tem agora do Goiás. Então o juiz não prejudicou o Internacional quando validou um gol de impedimento do Walter. A expulsão do Rafael Moura lá, sem dúvida, normal, que nem algumas do Kleber e do D'Alessandro, né? Mas quem foi prejudicado? O Grêmio. Prejudicaram mais uma vez o Grêmio prejudicado indiretamente, na medida em que o Goiás foi beneficiado com a expulsão de um jogador e um gol de impedimento. Pelo menos eu penso assim. Acho que foi isso. Fim de semana, o Grêmio joga contra a Ponte Preta, lá em São Paulo, lá em Campinas. Um jogo que o Grêmio, teoricamente, deveria ganhar. Não sei se vai ganhar. E o Internacional disputa um afastamento da zona de rebaixamento com o Coritiba aqui em Caxias, no Estádio Centenário. Acho que não vai ter nenhum problema internacional, não. Curitiba está muito ruim. Fez 4-0 no Grêmio lá, porque o Renato montou o time, todo mundo já sabia que ele ia perder antes de começar o jogo. Mas, enfim, não vai acontecer de novo. O Curitiba não vai fazer 4-0, mas nem no Internacional da linha Eulália, quanto mais no Internacional de Porto Alegre. Pois é, um grande jogo para os colorados irem lá, apoiarem o time e fazerem com que o Inter saia de perto da zona de rebaixamento. Não vai ser rebaixado, não, de jeito nenhum. Mas para não ficar muito perto ali, para ficar aquela ronha, sabe? É bom que os colorados compareçam a Caxias para apoiar o time. Que, aliás, não estão comparecendo, não. Não tem nenhum grande público do Internacional esse ano, nem dentro e nem fora do Beira-Rio. Lamentável para o futebol gaúcho isso. Tomara que o ano que vem mude tudo com o Beira-Rio pronto. Muito obrigado pela sua audiência, amigo telespectador, e não esqueça que tem o 20º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos acontecendo lá no Parque de Eventos, no Salão de Convenções, e vai até quinta-feira. Tá? Importantíssimo, um grande evento que está acontecendo em Bento. Vamos levar a nossa preocupação para lá
com os nossos recursos hídricos aqui de Bento Gonçalves. Eu volto amanhã.